Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação do capítulo 10. 12. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam aos caprichos tolos da curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais algumas há evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou espíritos superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o espiritualismo. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição ou por outros meios, pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômeno semelhante, por que não os produzirão ainda hoje? Por que seres idênticos, fatos julgados como obra de demônio, nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros se reputam santos milagres? Sustentar semelhante tese é abdicar toda lógica. O autor da Pastoral labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário, isto é, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que se não consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. Dado, porém, de barato que assim não fora, tão lógico seria atribuí-los ao diabo, como era lógico noutros tempos dar a este as honras de todos os fenômenos naturais, cuja causa então se desconhecia. Por papéis indignos devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a não ser que queiramos qualificar como a obra salutar dos bons espíritos que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se interfere dos seguintes preceitos. Querendo persuadir as pessoas curadas pelo Espiritismo que o foram pelo diabo, grande número delas se há separado da Igreja, sem que nunca pensam fazê-lo. 13. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons, superiores, têm-na sempre digna, nobre, lógica, isenta de qualquer contradição. Ressumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é que suprem a inanidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento
implicitamente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, todas expressões grosseiras, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de persuasão ou de arrogância, são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores, que visam sempre a nossa instrução, só se ocupam de comunicações inteligentes. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores, pela mesma razão, porque entre nós os torneios de força e agilidade são próprios de saltimbancos e não de sábios. Absurdo seria supor que um espírito, por pouco elevado que seja, goste do alarde e do reclamo. O que é o Espiritismo? Capítulo 2, números 37, 38, 39, 40 e 60. Vede também o Livro dos Espíritos. Capítulo 1. Diferentes ordens de espíritos, escala espiritual. O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 24. Identidade dos espíritos, distinção dos bons e maus espíritos. Qual é o homem de boa fé que pode vislumbrar nesses preceitos atribuições compatíveis com espíritos elevados? Não. O Espiritismo não confunde os espíritos. Antes, pelo contrário, os distingue. A Igreja, sim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o Espiritismo verifica, através da observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia, que tem das coisas uma ideia muita vez falsa e incompleta, que são incapazes de resolver certas questões e, consequentemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios.